Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou quebrar um pouco do meu padrão de leitura. Normalmente eu leio 1 ou 2 versículos. Eu quero ler hoje do versículo 1 até o versículo de número 6. É aniversário da igreja e eu quero falar um pouco sobre uma igreja em avivamento. Uma igreja em avivamento. Atos 17:1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quantos dizem amém? O texto que está na tela é da Revista e Corrigida, me parece, e em vez de usar o termo transtornado, usa o termo alvoroçado. Transtornar é bagunçar, mudar a ordem das coisas, colocar de ponta cabeça. É como pegar uma vasilha cheia de bolinhas de gude e sacudir e tirá-las da posição. Ultimamente eu tenho falado muito para a igreja sobre a igreja. O Espírito Santo tem despertado muito o meu coração sobre a condição da igreja e como ela deve se tornar uma igreja efetiva, uma igreja influente, uma igreja atuante. Note, uma pesquisa diz que 20% da população de um povo é suficiente para influenciar a sociedade de tal modo a mudar os seus costumes e estilo de vida. Vou repetir: 20% da população de um povo é suficiente para influenciar uma sociedade a ponto de mudar os seus costumes e o seu estilo de vida. Isso importa em quê? Se esta pesquisa tem um fundamento, e certamente tem, precisamos nos perguntar o que nós temos feito, porque nós somos do Brasil mais de 20% da população brasileira. E a pergunta é:
até que ponto estamos influenciando a nossa sociedade a ponto de mudar os seus costumes e a sua cultura? Se não estamos fazendo isto, há, portanto, uma grande probabilidade de que não estejamos exercendo a nossa fé como estilo de vida e nem o reino de Deus tenha se tornado ainda a nossa cultura. 2019 foi o ano que antecedeu o ano da pandemia, que vai se tornar um divisor de fatos históricos no mundo. Pesquisas revelaram que em 2019 nós tivemos no Brasil, só no Brasil, cerca de 21 mil eventos evangélicos, congressos, seminários, conferências, escolas bíblicas, bem organizadas e estruturadas. E a grande pergunta é: até que ponto esses eventos de fato nos comprometem com o reino de Deus ou visam apenas gerar aglomeração no ambiente do templo com pessoas que não comprometem o seu tempo? A igreja de Atos dos Apóstolos e continuará sendo a igreja modelo de todos os tempos. Se nós começarmos a ler o livro de Atos no capítulo 1, nós veremos que no versículo 15 eles eram quase 120 irmãos. Quase 120 irmãos. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 41, a Bíblia diz que o número já chega a quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo de número 4, versículo 4, a Bíblia diz que o número já é de quase 5.000 irmãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, Lucas diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, ou seja, todos os dias havia conversões na igreja primeira, na igreja apostólica. Em Atos capítulo de número 8, Lucas desiste de falar de números e ele diz: grande é a multidão dos que creem, ou grande era a multidão dos que criam, não dá para contar mais. A história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. E em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. Em 60 anos. Chega um momento em Romanos 15, 22 a 24, que Paulo diz: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. Aquela igreja não transmitia culto via satélite, não tinha templos suntuosos, na verdade eles nem tinham templo, eles não tinham leis que os amparassem, foram perseguidos por imperadores tiranos, cruéis, violentos, sanguinários, mas em 60 anos evangelizaram o mundo. Nós temos tudo que eles precisavam ter, e hoje cerca de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus, nenhuma vez sequer. Então, onde eu tenho ido, eu tenho feito a seguinte pergunta: o que eles tinham que nós não temos? Porque o que nós temos e eles não tinham, eu sei.
Atos capítulo 17 relata para nós quando Paulo e Silas, saindo de Filipos, onde foram presos, surrados, onde ocorre o milagre do cárcere estremecido, quando eles saem da prisão, a Bíblia diz que eles vão para Tessalônica, 165 quilômetros aproximadamente. Tessalônica era uma importante cidade da Macedônia. Na verdade, Tessalônica era a capital da Macedônia. Por Tessalônica passava a principal via de acesso comercial de Roma para a região do mar Egeu, a chamada Via Egnátia. Portanto, Tessalônica era uma cidade estratégica, era uma cidade importante, ela atraía pessoas à sua região. A chegada de Paulo e Silas em Tessalônica gera um alvoroço. Parece que Paulo gostava de uma certa confusão, porque ele sai da prisão em Filipos e, em vez de se aquietar, ele chega em Tessalônica e vai para a sinagoga discutir com os judeus. E a Bíblia diz que ele discute por 3 sábados com os judeus, e muitos se converteram. Mas à medida que alguns se convertem, outros se revoltam. Não pense que sucesso é só aplauso. Sucesso também é perseguição. Aí a Bíblia diz que esses homens que se revoltam contra Paulo e Silas criam uma movimentação de homens maus, promovem uma turba, descobrem a casa onde Paulo e Silas estão hospedados, que é de um novo convertido chamado Jason. E eles vão e cercam a casa de Jason, porque eles querem pegar a Paulo e Silas. O texto diz que eles queriam jogar Paulo e Silas nas mãos do povo. Mas Paulo e Silas não estavam lá. Então eles prendem Jason e levam à Suprema Corte, aos magistrados da cidade. E quando chegam lá, o juiz pergunta: qual é a acusação? A acusação é o seguinte: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. A igreja primitiva transtornava. A igreja primitiva saculejava, alvoroçava, mudava a ordem das coisas. Onde um cristão primitivo chegava, havia algum tipo de movimento, porque era uma igreja efetiva, era uma igreja em pleno avivamento. A minha pergunta nesta noite é: quais são as evidências de que uma igreja está em avivamento? Nós brasileiros, e eu posso dizer nós ocidentais, porque muda muito pouco as características de um país para o outro dentro do Ocidente, nós cremos que uma igreja está em avivamento quando ela tem um excelente ministério de louvor. Eu penso assim sobre a igreja que eu sou pastor, você pensa assim sobre a igreja que você congrega. Nós cremos que a nossa igreja está em avivamento quando ela tem um bom projeto social. Nós cremos que a nossa igreja está em avivamento quando ela tem um templo suntuoso e a multidão converge para ela. Mas a igreja de Tessalônica vai nos ensinar que avivamento vai além disto. Avivamento é um pouco mais. E eu quero destacar nesse texto e nas epístolas de Paulo a Tessalônica
as evidências de uma igreja em verdadeiro avivamento. E aí você analisa se nós estamos em avivamento ou se nós estamos em euforia. Porque se for apenas euforia, é preciso converter esta euforia em avivamento. Se for avivamento, mantenha a chama acesa, aqueça o coração. Então, uma igreja em avivamento, em primeiro lugar, tem uma pregação cristocêntrica. Para uma igreja em avivamento, Jesus é o centro. Não importa quão letrado e fervoroso seja o pastor, não importa quão afamado e bom expoente seja o pregador, não importa quão luxuoso seja o templo e quão bom o ministério de louvor, Jesus é o centro. Jesus é a base. Jesus é o foco. Note que em Atos 17, versículo de número 2 e 3, Lucas diz que Paulo foi ter com os judeus na sinagoga por 3 sábados, discutindo com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus a quem eu vos anuncio, ele é o Cristo. Paulo está dizendo: não esperem outro Messias, não esperem outro ungido, não esperem outro Salvador, ele é o Cristo. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, em fraqueza e em temor, não vos fiz conhecer outra coisa, senão a Cristo, e este ressuscitado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo é: quando eu cheguei entre vocês, eu não preguei qualquer outra coisa senão Jesus, o Jesus crucificado, que ressuscitou dentre os mortos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: porque eu vos ensinei o que recebi do Senhor, que Cristo Jesus foi crucificado por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma igreja em avivamento tem Jesus como base da sua mensagem. Os seus louvores são para Cristo, a sua vida é para Cristo. Quando a igreja tira Jesus do centro, ela deixou de ser uma igreja avivada e se torna uma igreja eufórica. Então, nós temos no Brasil muito templo lotado e muitos pregadores famosos e renomados, que são mais influencers do que expoentes, porque falam muito dos jargões da moda, mas não anunciam Jesus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5, um texto que eu considero um dos mais belos das Sagradas Escrituras, do versículo 5 ao 11: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana,
e achado na forma humana, tornou-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o quanto Jesus desceu. Aí Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Uma igreja em avivamento tem uma pregação cristocêntrica. Segundo, numa igreja em avivamento há conversão. E conversão é literalmente mudança. Não se trata apenas de atração. Não se trata apenas de simpatia. Não se trata apenas de se tornar espectador, frequentador do culto. Eu vou sempre no culto X, porque o pregador do culto X, ele é espetacular, mas nunca muda de vida. Numa igreja em avivamento há conversão. O texto diz em Atos 17 que muitos ficaram persuadidos e aderiram à pregação de Paulo e de Silas. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 7 da primeira epístola, ele diz: de sorte que vos tornastes modelo para todas as igrejas da Macedônia e de Acaia, porque a partir de vós se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares onde se comenta sobre a vossa fé, se divulga de como vos convertestes a Deus, de modo que não há necessidade de vos falar mais coisa alguma. Conversão genuína. Quando nós estamos em avivamento, nós não precisamos que as pessoas venham à frente só para agradar o currículo do pregador. Elas se convertem de verdade. As lágrimas lhe vêm aos olhos. Lucas capítulo 22, versículo 32, quando o ladrão na cruz se converte, Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali é uma mudança radical de vida. Atos 2,41 diz que com a pregação de Pedro, naquele dia se converteram quase 3.000 almas. Olha o que Deus diz a Salomão. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um chamamento de Deus para que nós nos convertamos. Nós somos o povo de Deus, pastor Josué. Nós não precisamos ouvir mensagem de conversão. Os judeus também pensavam assim: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz assim: não olhem para mim e digam que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos a Abraão até das rochas. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a igreja está em avivamento, nós evoluímos. Há uma mudança de vida que é testemunhal. O mundo percebe essa transformação. O caráter
caráter de Cristo é impresso em nós. Não seremos amanhã como fomos hoje. Não somos hoje como fomos ontem, porque estamos em processo de transformação espiritual. Tudo bem? Ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Ninguém aqui é obra terminada. Ninguém aqui tem asa escondida dentro da blusa. Provérbios de Salomão diz que o processo de transformação é gradual, pastores. Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 1: aperfeiçoando a vossa santificação. Se é para aperfeiçoar, é porque ela é processual. Eu preguei um dia na nossa igreja sobre aperfeiçoando a santificação. E eu disse aos irmãos: quando você é testado naquilo que normalmente te irrita, Deus está te dando uma chance de aperfeiçoar a santificação. E eu dei um exemplo. O meu exemplo pessoal, quer me ver irritado? Eu queimar a minha boca com café quente. Eu saio do sério, eu perco a paz. E aquela queimada que você sente a pele do céu da boca descer, aquilo desvia. Tem alguém comigo aí na casa? Quando isso acontece, é a chance de aperfeiçoar. Aí, uma semana depois que eu preguei essa mensagem, eu estou vindo do culto. Meu filho estava no banco de trás do carro, talvez com 10 anos de idade. E um bêbado saltou uma lombada numa caminhonete e caiu em cima do meu carro. Metade do carro dele ficou em cima da traseira do meu carro. E eu chamei meu filho 3 vezes, que ele estava no banco de trás, e meu filho não respondeu. Quando ele não respondeu na terceira chamada, eu disse: Jones, meu filho, pelo amor de Deus. Eu não sei como, mas ele apareceu no banco da frente e disse assim: estou bem, pai. Amém. Mas irmão, eu desci do carro muito macho. Quando eu desci do carro, que eu fechei a porta, o cara desce da caminhonete, encosta na ponta da caminhonete e faz assim: e eu não pago nada. O velho Josué levantou da tumba. O barro velho ressuscitou. E eu fui em direção ao bêbado. Eu ia dar uma sacudida legal nele. Quando eu ia em direção ao bêbado, meu filho colocou a cabeça fora da porta do carro e fez assim: pai, aperfeiçoa a santidade. Foi Deus. Eu freiei na hora e fiquei no acostamento chutando pedrinhas, passando a raiva e controlando, porque quando há conversão, Deus todos os dias te coloca num processo de moenda para melhorar. Provoca a pessoa do seu lado e fala com ele assim: amanhã eu serei melhor que hoje, tá? Terceiro, quando há avivamento, existe fé prática. Fé prática. Nós brasileiros defendemos muito o conceito de fé para ver milagres. Os irmãos primitivos defendiam o conceito de fé para viver a vida cristã. Para nós, fé é a capacidade de operar milagres. Para eles, fé era a capacidade de obedecer. Os heróis da fé, de Hebreus 11, 33 a 38, não fizeram milagres. O escritor diz: pela fé,
aceitaram pela ressurreição os seus mortos, foram tentados, cerrados ao meio, perseguidos, mortos ao fio da espada, andaram errantes e vagantes pelos montes e valados, dos quais o mundo não era digno, mas esperavam uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Para eles, fé prática era a capacidade de padecer por Jesus. Quando uma igreja está em avivamento, ela não tem dificuldade de atravessar os vendavais. Ela vai permanecer fiel ao Senhor, apesar dos obstáculos. A fé precisa sair do ambiente da metafísica, precisa deixar de ser subjetiva. Fé não é sentimento, fé não é mente positiva, fé não é pensamento positivo. Fé é um princípio ativo que te leva a viver de acordo com aquilo que você acredita. Se você diz que crê, mas não vive em conformidade com o que crê, isso não é fé, isso é fantasia. Então, se eu tenho fé em Cristo, eu vou viver conforme os ensinamentos de Cristo. Se eu creio nele, eu vou seguir o parâmetro da sua orientação. Por isso se diz da igreja primitiva que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era o que eles acreditavam. Sabe qual é o nosso problema? Nós aprendemos que cristianismo é religião, e cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida, cultura do reino de Deus. Se para o mundo saber que nós somos crentes, nós temos que apresentar uma carteirinha de membro, então nós somos membros de uma organização, mas não somos cristãos. Se para o mundo crer na nossa fé, o mundo depende de olhar a nossa declaração verbal, então nós estamos limitados. É para o mundo olhar para nós e dizer: tem algo diferente nela, tem algo diferente nele, ele é diferente, ela é diferente. Por quê? Porque segue a Cristo, porque você representa Jesus onde você chega. Fé prática. Uma igreja em avivamento pratica a fé, suporta o desafio. 1 aos Tessalonicenses capítulo 3 versículo 7 diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nós nos consolamos por causa da vossa fé. Paulo diz: nós sofremos, nós apóstolos, somos atribulados, mas a vossa fé nos conforta. Como anda a sua vida, a sua prática de fé? O seu vizinho sabe que você é cristão? O seu colega de empresa sabe da sua fé? O seu colega de colégio, de faculdade, sabe da sua fé? Ou você é um agente 007? Um agente secreto do reino de Deus? E eu não estou falando de você ser chato, porque você pode ser cristão, testemunhar da sua fé sem ser abusado, sem incomodar o outro. Detalhe, respeitando a fé do outro que é diferente da tua. Mas ele tem que ver na tua vida que a tua fé compensa, que a tua vida compensa. Ele tem que crer em quem ele quiser, mas olhar para você e dizer assim: tem alguma coisa nele que a minha fé não me traz, tem alguma coisa nela que a minha fé não produz. E ele tem que começar a te seguir para descobrir qual é o teu segredo. E ele vai descobrir que você anda com Jesus, que você faz o que Jesus ensinou, e essa é a diferença. Só quem pode dar um brado de glória, aplauso ao Senhor, barulho de glória a Deus. Termino agora? Pode mais um pouquinho? Tem um homem de fé ali que diz que pode virar vigília.
Quarto lugar, quando a igreja está em avivamento, existe firmeza em Cristo. Eu sou um crente avivado, cheio de poder, mas com a primeira luta não venho mais nessa igreja. Eu sou um crente que falo em línguas toda hora, mas quando o negócio aperta, Jesus me abandonou. Eu sou um crente cheio de unção, mas na menor batalha não quero mais ser crente. Que fé, que firmeza, que avivamento é esse? Quem são os times de futebol aqui do Ceará? Fortaleza e Ceará. Quem é torcedor do Fortaleza? Levanta a mão. Deus tenha misericórdia. Fortaleza está em que divisão? Primeira? É porque eu não entendo de futebol, não, irmão. E o Ceará? Quem torce para o Ceará? Que divisão? Vai para a segunda agora. Você está profetizando ou é fato? Quem torce para o Corinthians? Deus tenha misericórdia, seu servo. Quem torce para o São Paulo? Vascaíno, levanta a mão. Flamenguista, Deus tenha dó do seu povo. Deixa eu te explicar. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu não torço para time nenhum. Para mim não altera quem ganha e quem perde. É sem querer, viu, irmão? Mas presta atenção. O Ceará, quem torce para o Ceará? É verdade que vai para a segunda divisão? Você vai deixar de torcer para o Ceará porque vai para a segunda divisão? Não. E se for para a terceira, deixa de torcer? Não, continua. Se o Fortaleza cair da primeira divisão para a segunda, você larga de torcer para o Fortaleza? Não. Então eu te pergunto, por que quando a igreja tem problema, você abandona a igreja? Você é mais fiel ao clube para o qual você torce do que à igreja onde você congrega. Não importa o que digam do Corinthians, não importa o que digam do São Paulo, não importa o que digam do Flamengo, eu sou torcedor flamenguista até morrer, não é assim que diz a música? Então, querido, no dia que a batalha vier, mantenha-se firme na fé. Tem um corinho antigo que diz: a luta vem e passa. Não desanimes, não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação, firmeza. 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8, Paulo diz assim: porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. A alegria de Paulo como apóstolo é perceber que os irmãos de Tessalônica eram firmes no Senhor. Na epístola aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quanta gente que basta aparecer uma novidade na esquina, muda de carruagem por causa da novidade. Muito crente que mais parece cliente de churrascaria do que salvo em Jesus, vive de rodízio. Cada dia num lugar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu exerci o ministério de conferencista como itinerante durante 25 anos. Eu tinha um problema de cólica intestinal incurável. Diversos médicos me consultaram e não tinha nenhum diagnóstico, mas eu sentia e era cruel.
Eu viajava o Brasil e o mundo. Estive 3 vezes no mesmo mês na Europa. Eu nunca ia para ficar. Então eu ia, atendia a conferência e voltava. Chegava na terça, na quinta eu ia novamente, pregava e voltava. Já aconteceu de eu tomar café em Santa Catarina e almoçar no Acre. Eu terminei de pregar no Acre um sábado à noite e tinha que pregar em Santa Catarina no domingo pela manhã. Eu disse ao meu assessor: você faltou na aula de geografia? Vou colocar um mapa do Brasil na tua sala. Quando eu diminuí as viagens, parei de viajar, eu não tive mais o meu problema da cólica intestinal. E aí descobri o remédio, ou a razão. Não havia equilíbrio no meu tempero. Eu tomava café em Minas, almoçava em São Paulo, jantava em Goiás, no outro dia tomava café na Bahia. Não havia referência de tempero, referência de culinária. O organismo não resistia. Tem crente que não tem mesa para comer, todo dia come numa mesa diferente. Por isso você não cresce espiritualmente, não se fortalece, é raquítico. Eu venho nessa noite te dizer: escolhe uma mesa de comida saudável e come nela. Se alimenta da palavra. Para de ficar bebendo de fontes que você não sabe onde é a origem. Ouvir a palavra de Deus é coisa séria, gente. Não é como ouvir piada, que qualquer piadista serve. A palavra de Deus é uma mensagem central, poderosa e transformadora. Uma igreja em avivamento tem firmeza. Pergunta aí para o seu vizinho: como está a tua fé? Eu já vou terminar. Como está a tua fé? Como está a tua firmeza em Cristo? Ah, pastor, estou melamecá. O outro diz assim: pastor, estou na prova, estou melhor que mereço, pior do que careço. Jesus de Nazaré, tem compaixão. Tinha uma irmã na nossa igreja, eu prego toda terça-feira no culto da palavra em nossa igreja. Toda terça-feira depois do culto ela chegava assim na frente do púlpito: pastor, ora aqui pelo meu ombro. E eu orava pelo ombro daquela irmã. Eu prego, eu oro pelo povo, eu ministro sobre o povo. Às vezes os pastores ungem o povo, mas não importa. Se tu orasse por enfermos, ela vinha para a oração pelos enfermos. E depois do culto ela chegava: meu ombro. Um dia eu terminei de pregar e eu estava meio determinado. Tem dia que sua fé está maior, né, irmão? Quando eu terminei de pregar, que a irmã chegou e fez assim: pastor, meu ombro. Falei: minha irmã, tem 7 anos que eu oro pelo seu ombro toda terça-feira. Não é possível. Eu acabei de orar por enfermos, eu acabei de orar por pessoas. Os pastores ungiram a senhora e a senhora ainda está pedindo oração pelo ombro. Ela falou assim: não venho mais nessa igreja. E sumiu. Depois do terceiro culto eu falei: brincadeira, perdi a ovelha por causa da oração no ombro. Ela ficou uns 6 meses sem vir na igreja. Daí a pouco ela entrou pela porta da frente. Eu fiz: ufa, voltou, glória a Jesus. Aí eu preguei e o poder desceu. Aquele dia que você prega igual um pregador, que a unção desce, a igreja vibra. Quando terminou o culto, lá vem ela. E eu pensei que ela ia dizer: fui curada. Mas ela colocou o pezinho no degrau do púlpito e fez assim: meu ombro. Tá, minha irmã, vou orar pelo seu ombro, que é para a senhora não sumir de novo. Orei pelo ombro da irmã e continuei orando pelo ombro da irmã até o dia que ela mudou de cidade, porque o filho dela veio buscá-la para morar com ele. Mas eu fiquei orando pelo ombro, porque a firmeza dela estava na oração pelo ombro. Fala aí com seu vizinho: meu ombro.
Agora diz para ele assim: ora por mim. Quinto lugar. Uma igreja em avivamento influencia a comunidade. Uma igreja em avivamento influencia o bairro onde ela está. Se você é um crente avivado, você influencia a sua família. Não adianta sapatear aqui depois do culto, fazer trenzinho de Jesus, telefone espiritual, e em casa a tua família não é alcançada pelo teu testemunho. Isso não é avivamento. Na escola você influencia. Uma igreja em avivamento impacta Fortaleza e o Ceará. O que está faltando para que as nossas cidades sejam impactadas através de nós? Há uma pesquisa de Bill Bright, fundador do movimento estudantil Alfa e Ômega. Ele diz que uma igreja, para influenciar uma sociedade, precisa alcançar 7 pilares de influência e formação do pensamento da sociedade. Ela precisa influenciar as famílias, precisa influenciar igrejas e ministérios. Esta igreja precisa influenciar outras igrejas. Outras igrejas precisam vir aqui aprender sobre vida cristã. Outro dia um pastor chegou para mim e disse: quero te pedir perdão. Eu disse: diga por quê? Disse: porque eu mudei o culto da minha igreja de terça para quarta. Eu disse: qual é o problema? O problema é que eu ouço sua pregação na terça e prego na quarta-feira. Então tem uns 3 anos que eu não preciso mais me preocupar com o tema que eu prego na quarta. Eu falei com ele: não me peça perdão por isso, me pede perdão se você não melhorar o que você ouviu na terça. Aí você está pecando, está se limitando. Mas se o meu pensamento e o meu conhecimento morrer comigo, ele não surtiu efeito, não cumpriu o propósito. Nós precisamos influenciar outras igrejas e ministérios. Terceiro, a igreja precisa influenciar governos e suas leis. Há um dito aí que a igreja não pode se envolver no ambiente político. Ela precisa influenciar governos e suas leis. Agora, ela não pode beber da fonte que embebeda. O risco é de se embebedar, mas ela precisa ser equilíbrio, ponto de referência. Quarto, a igreja precisa influenciar na educação e na ciência. Nossos jovens precisam ser estimulados ao campus universitário. Nossos jovens precisam ser estimulados a crescerem na ciência, nas pesquisas, para que influenciem o pensamento da nossa geração. Uma igreja, para influenciar, precisa atingir empresas e economia. Nossos empresários devem ser treinados para os negócios. Outros empresários devem ser atraídos à igreja, independente de se converterem, para aprenderem sobre gestão de negócios com a igreja. Nós precisamos influenciar a mídia e comunicação, artes e entretenimento. Cadê o teatro? Cadê o cinema? Por que a igreja não está lá? Por que nós não temos peças teatrais na praça da cidade, na praça de alimentação do shopping? Por que nós não chamamos o mundo a Cristo utilizando todos os meios? Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: influencie, provoque. Lá no seu ambiente de trabalho, seja missionário. Utilize seu diploma, sua profissão, sua habilidade, sua posição na empresa como ministério. Tem gente que pensa que o ministério se restringe ao altar. Aqui estão ministérios que orientam a igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, é o que diz Paulo. Você é um ministro de Deus onde você foi estabelecido. Influencie. Dê
Deus está contando contigo onde você vai. Deus está contando contigo no transporte por aplicativo, na fila do táxi, na rodoviária, no consultório, no escritório, no fórum. Influencie, faça o mundo ver Jesus na sua vida. Penúltimo lugar, uma igreja em avivamento. Eu vou lhe chocar agora e eu termino. Uma igreja em avivamento atrai perseguição. Não, Deus vai ter que permitir perseguição para a igreja entrar em avivamento. É o contrário. Uma igreja em avivamento levanta os inimigos. Uma igreja em avivamento provoca Satanás. Atos 17 diz que também muitos invejosos se levantaram e atraíram homens maus para prenderem Paulo e Silas. Versículo 5. Avivamento provoca um movimento espiritual tão grande que o inferno é despertado. Há uma movimentação acerca da igreja quando ela está em avivamento. Por quê? Porque ela começa a atingir todos os âmbitos da sociedade. Quando a igreja está em avivamento, Atos 17:6, esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. O inferno não fica quieto quando uma igreja está em avivamento. Pode observar que quando Daniel vai orar, Daniel 10, Satanás envia o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe do rei da Grécia. É quando a igreja se move que o inferno entra em alvoroço. Nós não fomos chamados para sermos aplaudidos pelos demônios. A igreja precisa incomodar o inferno. Satanás precisa saber que você existe. Eu vou repetir, isso é heresia, pastor, vou te provar na Bíblia. Satanás precisa saber que você existe. Diz aí para o seu vizinho, Satanás precisa saber que você existe. Atos capítulo de número 19. Os filhos de Seva chegaram diante de um endemoniado e disseram: eu te repreendo no nome do Cristo que Paulo prega. O demônio disse: eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Jesus diz: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Marcos 3:27, Jesus diz: ninguém pode entrar na casa do valente e tomar-lhe os bens, se primeiro não arrombar a porta, amarrar o valente e então lhe tomar os bens à força. Satanás não entrega território à vontade. Você não chega num lugar como esse e diz assim: dá licença, seu Satanás, que eu quero falar de Jesus aqui. Não é assim. Jesus declara que é guerra. Você arromba as portas do inferno e toma as almas na raça. É pelo poder de Deus. Jesus diz: o reino de Deus é tomado à força. Se movimente, se posicione, diga para Deus: eu não sei como, mas quero ser usado por ti. Diga para Deus: eu não sei por onde começa, mas eu quero ser usado por ti. Diga para Deus: me dá a oportunidade, e quando a oportunidade chegar, me dá a ousadia. Eu estava uma certa feita num voo internacional. Na madrugada, um aviso: se tiver algum médico no avião, por favor se apresente. Uma pessoa estava passando mal. E o aviso repetiu umas 3 vezes, até que eu vi que alguém se aproximou. Acordei, vi a cena, larguei lá, mas de repente um outro aviso:
Se houver alguém que tem habilidade para ajudar pessoas em estado de convulsão, se aproxime. Eu levantei porque eu ouvi um gemido que não era normal. Reconheci o gemido e eu me aproximei e fiquei olhando. A aeromoça perguntou: o senhor é médico? Eu disse: não, sou pastor. Posso orar por ela? Pode, não tem que ter solução. Um pastor pode ser um socorro bem presente na hora da falta de ajuda. E eu ajoelhei e não orei. Eu só cheguei no ouvido da pessoa e disse assim: Satanás, pegou alguém no avião errado. Aqui tem crente. Eu estou te ordenando, saia dela agora, sem alvoroço, saia em nome de Jesus. A moça sacudiu, levantou, sentou na cadeira. Eu fui deitar, sentar. O nome de Jesus foi glorificado. Deus te coloca em lugares certos para as situações certas. Então, onde você chegar, você de repente errou o caminho. Pergunta a Deus: qual é teu plano nessa trajetória? O voo foi cancelado. Pergunte a Deus: por que o Senhor está permitindo o voo cancelar? Qual é o teu plano? Eu saí de Orlando um dia com o meu filho e o meu cunhado. Embarcamos de Orlando para o Brasil. Depois de algumas horas de voo, o piloto anunciou que precisaria pousar porque a aeronave estava com uma avaria. Não é um aviso bom. Nessa hora a fé, irmão, ou cresce ou sucumbe. Aí ele pousou em Charlotte, uma cidade da Carolina do Norte. Era por volta de 11 da noite, o pessoal revoltado, alguns não queriam embarcar mais. 5 horas da manhã, reembarque. E nós reembarcamos. Depois de algumas horas de voo, meu filho dormia, meu cunhado dormia. Eu tive a sensação que o piloto estava voando em círculos. E eu fiquei olhando pela janela e parece que eu já conhecia aquela nuvem. Eu já passei aqui. É difícil, né, que não tem paisagem para você identificar. Mas eu percebi que ele inclinava a aeronave para um lado, depois inclinava a aeronave para o outro. E aí eu resolvi observar. Quando ele inclinava para a esquerda, a asa direita começava a liberar combustível. Quando ele inclinava para a direita, eu corri para o outro lado. Aí eu vi que a asa esquerda estava liberando combustível. Eu disse para mim: o avião está com problema de novo. O cara está esvaziando para fazer um pouso forçado. Aí eu entrei em pavor. Daqui a pouco os comissários de bordo começaram a caminhar. Começou a gerar aquele pavor. Gente começou a chorar, gente começou a vomitar, grávida desmaiou. Mas eles estavam falando em inglês. Meu inglês não estava me ajudando naquele dia. De repente uma delas, brasileira, não aguentou a pressão e ela disse em português: eu não vou ficar aqui fingindo que essa porcaria não vai cair. Aí eu recebi interpretação na hora, irmão. Quando eu olhei para trás, meu filho dormia, meu cunhado dormia. Eu disse: Jesus, e agora? Vai cair esse troço? Que loucura é essa? Daí a pouco o piloto diz: todos devem se colocar em posição de impacto. Irmão, eu ajoelhei na poltrona, olhei para o meu filho e disse: Jesus, toma o meu filho na tua mão, que nós descansemos no Senhor. Orei pelo meu cunhado, orei pela minha casa, orei pelos meus pais. Aí eu falei assim: Jesus, quem vai pastorear aquela igreja? Mas que história, irmão? O avião vai cair, tu está preocupado com quem vai pastorear a igreja? Quem vai assumir aquilo, Jesus? Tem misericórdia. Aí sentei, puxei o cinto, posição de impacto. A aeronave pousou, ambulâncias atrás, carro de corpo de bombeiros, aquela barulheira doida. Desembarcamos. Quando eu saí da aeronave, eu olhei para o meu cunhado e para o meu filho e disse: eu não embarco mais hoje.
Meu cunhado disse: por quê? Eu disse: porque Deus me quer em Charlotte hoje à noite. Ele disse: como assim? Liguei para um pastor da Carolina do Norte que mora a 2 horas do aeroporto e disse para ele: vem me buscar no aeroporto. Ele disse: que aeroporto? De Charlotte? Eu disse: não, do Rio de Janeiro. Se eu estou te ligando, eu estou em Charlotte, irmão. 2 horas depois ele chegou, pegou minhas malas. Quando nós chegamos no carro, eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Quando entrei no carro, ele disse: como assim? Eu disse a ele: eu não estou nos Estados Unidos a passeio. Deus não me faria parar 2 vezes em Charlotte no mesmo dia, sem propósito. Ele disse: quando chegar em casa eu te conto. Quando nós chegamos em casa, ele chamou a esposa e as 2 filhas, e aí eu contei para eles o que aconteceu. E ele disse: a nossa filha menor, a Sara, está com um problema cardíaco muito grave. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã pela manhã, com mínimas chances de sobrevivência. O médico já nos conscientizou que a cirurgia é muito grave e as probabilidades de ela sair bem são muito pequenas. Eu disse assim: Jesus, não precisava derrubar meu avião para eu vir orar por alguém, bastava me falar. E eu orei e disse: Senhor, se a razão pela qual o Senhor fez tudo isso é a vida da Sara, eis-me aqui. E eu oro por ela agora e eu peço cura. E eu disse a Deus: antes da cirurgia, o médico tem que pedir um último exame. Quando terminamos de orar, a esposa do pastor disse assim: pastor Josué, aqui nos Estados Unidos não se pede mais exame no dia da cirurgia. Todos os exames já foram feitos. Se a cirurgia foi marcada, é porque não há mais exame pendente. O médico não vai pedir exame, não amanhã. Eu disse a ela: se Deus tem um propósito nesse negócio, o médico vai ter que pedir um exame. Ele deixou o carro programado no outro dia para me levar para o aeroporto. Me disse onde eu deixaria o carro para ele buscar depois. E eu saí para o aeroporto e eles para o hospital. Na hora da cirurgia, a menina está no centro cirúrgico e o cirurgião pega o dossiê de exames e pergunta por um exame que ele não estava encontrando. E o assistente diz: esse exame não foi solicitado, não era necessário. Ele disse: pois manda fazer, que eu não toco nela sem este exame. Foram fazer o exame. Quando voltaram para o centro cirúrgico, 11 horas da manhã, o médico olhou os exames e disse: ela não precisa mais de válvula, o coração dela está normal, está curado, não condiz com os outros exames, ela foi curada para a glória de Deus. Onde Deus te levar, Ele tem propósito. Fica de pé, por favor. Diga para a pessoa do seu lado: onde Deus te levar, Ele tem propósito. Onde Deus te levar, Ele tem propósito. Onde Deus te levar, Ele tem propósito. Você pode não entender, mas busca discernir. Deus tem um propósito na tua vida. Você é um agente do reino de Deus. Onde você chegar, Deus quer te usar para ser bênção na vida de alguém. Tinha mais uma coisa para falar, mas deixa para a próxima vez, quando eu vier de novo. Deixa para a próxima. É a chance de eu ser convidado para voltar. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia daqui dizendo a Deus: eu sou cristão. E isso não é pouco. E se eu sou cristão, eu preciso fazer alguma coisa acerca de Cristo e do seu reino. O mundo precisa saber que Jesus vive em mim.
Eu preciso representar Cristo onde eu vou. Se a minha alma está em avivamento, há um poder que emana da minha vida. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder ali vem da mesma raiz da palavra dinamite. Dinamo, dinâmico. Se nós estamos em avivamentos, nós não somos robóticos, nós somos dinâmicos. Se nós estamos em avivamento, nós não nos vemos como uma organização, nós nos vemos como um organismo. E um organismo está em constante processo de movimento. Ele está em constante trabalho. E essa é a voz do Espírito provocando a sua igreja aqui em Fortaleza hoje à noite. Se movimente, alguma coisa precisa acontecer. Você foi chamado para influenciar. Você é um agente do reino de Deus. Uma igreja de avivamento corre, mas ela corre como se hoje fosse seu último dia. Uma igreja em avivamento está esperando Jesus cada dia, por isso ela não tem tempo a perder. Ela entende que Jesus vai voltar hoje, portanto o que ela tem que fazer tem que ser hoje. Uma igreja em avivamento tem uma expectativa tão grande na vinda de Jesus, que ela não se dá o luxo de brincar com a fé. Ela não se dá o luxo de deixar para ganhar uma alma amanhã. Tem que ser hoje, porque o tempo urge. É por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Paulo não falou sobre arrebatamento para nenhuma igreja a quantidade de vezes que ele falou para a igreja de Tessalônica, porque ela era uma igreja em avivamento. Estamos na terra, mas aqui não é nosso lugar. Estamos aqui para fazer algo para Deus. Há uma missão, há um propósito, há algo a cumprir. E Deus não te liberou. Você pediu liberação, mas Deus não te liberou. Ah, não quero mais o cargo, não quero mais o pastorado, não quero mais o ministério, que é muito ingrato. Você esqueceu de combinar com quem te chamou. Vai fugir para onde? Vai escapar para onde? O chamado está dentro de você. Ou você atende o chamado, ou esta chama vai tirar teu sono. Esta chama vai te inquietar cada dia. Convenção jubila, organização aposenta, mas reino de Deus não aposenta ninguém. Você serve até o dia que Jesus te recolhe para a glória. Então, o que eu tenho feito para o reino de Deus? Essa é a pergunta. O que eu tenho feito para o reino de Deus? Pergunte isso para você mesmo. De que modo eu tenho cooperado com o reino de Deus? De que modo eu tenho feito outras pessoas saberem acerca de Jesus? Se você tem um chamado, o chamado te consome. Se você está em avivamento, essa chama te provoca. E dá licença, e não se magoa comigo. Chega de avivamento de fim de culto. Chega de avivamento que te mexe no fim da pregação, porque o pregador sabe mover, mas quando você sai do templo, tudo volta a ser como antes. Nós precisamos de um avivamento que vai te acompanhar para a tua casa. À noite o Senhor vai te visitar na tua cama, e você será renovado no teu espírito. E amanhã você vai acordar com um senso de missão que você não vai conseguir controlar.
e você vai sair nas ruas amanhã, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para uma visita, indo para o sítio, e o teu coração vai estar palpitando e te revelando: você é igreja, você está em avivamento, você tem uma missão, você tem uma missão. Cumpra. Eu não poderia estar em casa hoje. Talvez seja tudo que eu precisasse hoje. Eu estou cansado, meu corpo pede cama. Aí quando meu filho me abraçou ontem, disse assim: por que você não para com isso? Isso o quê? Para de viajar. Eu disse a ele: como para? A missão me chama. A única coisa que eu disse a Deus foi: não deixa mais eu ir a lugar nenhum, se não for para fazer a diferença. Se ninguém vai ser tocado por aquilo que eu vou falar. Então eu estabeleci um propósito na minha vida. Eu não cumpro mais agenda, eu cumpro missão. Alguma coisa na sua vida tem que mudar hoje. Se alguma coisa na sua vida não mudar hoje, eu falhei no meu propósito. Nós somos igreja, e nós vamos entrar numa onda poderosa de avivamento. As coisas que o Senhor tem dito sobre a sua igreja não cairão por terra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Andosto e mando labagai, andoste amalaganai rosurabagaste. Ore comigo agora e diga para o Senhor: eu quero ser usado. Eu quero uma chama acesa na minha alma, me inquieta, me provoca, me usa, me desperta. Se você sentir desejo de ajoelhar, ajoelha. Se você sentir desejo de vir à frente do altar, venha à frente do altar. Não sei, se você sentir vontade de deitar, deita. Mas esse é um momento entre você e o Espírito Santo. E esse momento de louvor e adoração é um chamamento profético. Eu oro para que a voz do cantor, eu oro para que o instrumental seja um chamamento profético, seja a música de um tangedor, te provocando à presença de Deus. Quando vocês começarem, eu paro. Espírito de Deus, paira sobre este lugar agora. Que uma nuvem da tua presença repouse sobre este povo, que é o teu povo. Aqueles que acompanham o culto online sejam alcançados pela glória que é transcendental, pela glória que não é física, não se limita ao espaço e nem ao tempo. Eu declaro agora sobre eles uma unção dobrada, uma unção poderosa que gera renovo, e que o quebrantamento alcance esta casa agora. Que o teu filho se prostre em quebrantamento e em adoração. Se você tem línguas, fale em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Seja renovada agora. Se você estava enfermo, seja curado, seja curada. Se você pode, recebe agora o derramar da presença do Senhor sobre a sua vida de maneira extraordinária, rica e poderosa. Eu paro quando o louvor começar. Eu quero uma glória derramada nesse lugar, em nome de Jesus.
strip